Tudo bem? Meu nome é Edmar Santos, eu sou médico cardiologista e é um grande prazer estar com você novamente, né? Se você gostar desse vídeo, dê um like ao final e filie-se aí ao nosso canal, associe-se, que você vai ter a oportunidade de assistir vídeos interessantes sobre estudos na área médica, né? O objetivo desse canal é oferecer uma avaliação crítica da literatura médica à luz das evidências mais atuais, né? Hoje eu vou comentar de uma forma sucinta o que foi apresentado no Congresso da American Heart Association em Chicago, 2018, acerca da nova diretriz americana de avaliação do risco cardiovascular e como lidar com isso. Muito bem. Primeiro aspecto que eu julgo ser bastante importante é que a nossa diretriz brasileira, ela é muito boa. Ela é muito boa e atende às nossas necessidades. Por quê? Ela é feita por profissionais altamente qualificados, que conhecem a realidade do Brasil, disponibilidade de exames, disponibilidade de medicações, conhecem a renda média do brasileiro e, portanto, conhecem o nível de conhecimento dos médicos brasileiros e, portanto, pessoas seríssimas que creio que a nossa diretriz ela é mais interessante para a nossa realidade, nosso uso na prática clínica. Contudo, como esse é um canal de divulgação de temas médicos, me cabe aqui também passar para os senhores o que está sendo feito nos Estados Unidos e creio que seja interessante. Edmar, você gostou dessa nova diretriz americana? A resposta clara é não gostei. Achei confusa, não gostei, acho que a nossa é bem melhor. Bom, vamos entender aqui o entorno disso. Haviam várias críticas ao modelo de estratificação de risco nos Estados Unidos, com a metodologia anterior, né, baseada no score de Framingham. Existiam lacunas, falhas, necessidades não atendidas, de tal sorte a que, em 2013, no Congresso da American Heart, em Dallas, foi feita uma diretriz revolucionária. Revolucionária por quê? Porque ela não tinha mais metas fixas do valor de colesterol a ser atingido. Ela partia da ideia de que você reduzindo 50% do valor do colesterol no momento de partida, né, você reduziria bastante o risco e, portanto, na maior parte dos casos era essa a recomendação. Eles criaram uma calculadora, se você quiser é fácil encontrar, basta jogar lá no Google ACC, American College of Cardiology, barra AHA, né, AHA, Calculator. Você vai encontrar lá, é fácil encontrar, não vai ter problema nenhum, tá disponível gratuitamente e tal. E essa calculadora, ela foi desenvolvida com base em várias coortes, né? Não foi apenas numa coorte, foi desenvolvida com base em várias coortes. A coorte de Framingham foi contemplada, a coorte MESA foi contemplada, ARIC foi contemplada e outras também, né? Então, eles juntaram uma amostra maior e conseguiram, aparentemente, ter uma calculadora mais confiável. Muito bem. Então, quais eram as recomendações com base nessa calculadora, né? Então, primeiro, tinham grupos de pessoas que iriam tomar estatina em dose alta, independente do valor da calculadora. Quem seriam? Pacientes em prevenção secundária, então, usar estatinas que abaixassem ao menos 50% do valor do LDL colesterol. Quais são essas? Rosuvastatina 20/40, atorva 40/80. Ponto. Indivíduos com LDL acima de 190, mostrando claramente que esses indivíduos têm uma forte probabilidade de terem hipercolesterolemia familiar,
cujo prognóstico ele é ruim, aumento da incidência de eventos cardiovasculares. Então, diminuir 50% também. Indivíduos com diabetes, se eles tivessem mais do que 7,5% de risco, né, eles deveriam, então, reduzir 50% ou mais o LDL colesterol. Se fosse menos, haveria necessidade de usar estatinas de forma moderada. Né? Então aí nós estamos falando de atorva 20, rosuva 10. Né? Então essa que era a ideia. Né? E na prevenção secundária, como eu falei, redução de 50%. Então eram essas as 4 situações as quais o indivíduo estava elegível para o tratamento com estatinas. Né? Muito bem, vários ensaios feitos a posteriori demonstraram, um feito pelo Chris Ballantyne, que eu já comentei com vocês podem puxar em vídeos anteriores, outro pelo grupo lá do Dr. Matthew Budoff, da Universidade da Califórnia, estudaram, através de inteligência artificial, o que aconteceria usando a calculadora, esta que eu falei que é o pool de cohorts, nos pacientes de uma coorte qualquer, no caso mesa, e observaram, isso no caso do pessoal da Califórnia, né? E observaram que havia necessidade de tratar 43% dos pacientes da coorte mesa, e dos que sobraram, dos que não foram orientados à medicação, ainda haveria infarto em 25% das pessoas que não estariam medicadas. Então, a calculadora, ela se mostrou bastante falha, imprecisa, né? Descalibrada. E o grupo lá de Houston, do Chris Ballantyne, também fez uma coorte deles lá própria, grande, e demonstrou que o método ele seria interessante para pacientes diabéticos, mas para não diabéticos era muito descalibrado. Muito bem, então para tentar resolver essa calibração, foi feita então essa nova diretriz, né? E essa diretriz, ela tem algumas modificações interessantes, mas que geram uma certa confusão. Primeiro, nos pacientes de prevenção secundária, eles dividem assim: paciente de prevenção secundária, aquele de muito alto risco, ou seja, aquele que teve muitos eventos, vários infartos, vários AVCs e vários fatores de risco. E, de outro lado, pacientes que já tiveram evento, prevenção secundária, mas que não têm os mesmos fatores de risco, foi um único evento. Então eles dividiram esses pacientes mais graves e menos graves, né? Apesar de ambos terem alto risco. Então, nos pacientes de alto risco, mas que já tiveram eventos, que são que a gente chama de muito alto risco, e que tinham LDL acima de... Bom, aí já tem que entrar com estatina em dose alta, no grupo de High Intensity Statin, né? Estatina em dose alta. E ainda assim, o paciente mantém LDL acima de 70, você deve utilizar ezetimiba. Então, ezetimiba, que atua no intestino, diminuindo a absorção intestinal, né, do LDL colesterol, né, em adição à estatina, né, estatina em dose alta mais ezetimiba. E caso esse paciente ainda assim não atinja metas, menor que 70, você deve usar inibidores PCSK9, estaria autorizado sim a essa conduta, né? Então, para esse grupo de pacientes, é essa a situação. Para o grupo de pacientes que está em prevenção secundária, mas não é tão grave quanto esse, né? Se aqui assim pode ser dito, né? Se eles tiverem mais do que 75 anos, a recomendação é usar estatina de moderada potência, né? Porque o efeito da estatina em indivíduos mais idosos não é tão bom
quanto em indivíduos mais jovens. Essa aqui é a verdade. Os vários estudos demonstram isso, provavelmente pelo tempo de exposição à droga ser menor. Agora, se o paciente tiver menos de 75 anos, a conduta é usar intensidade de maior do que redução de LDL mais do que 50%. Então você vai ter que usar estatina de maior intensidade. E se não conseguir muito êxito, né, depende da resposta do paciente, você pode sim associar ezetimiba junto. Então esse seria o contexto, o universo dos pacientes com prevenção secundária. Muito bem, vamos lá para a prevenção primária. Na prevenção primária, já começa com uma coisa diferente. Então, são colocados os pacientes a partir daquela calculadora que eu falei para vocês, em baixo risco, ou seja, aqueles que têm risco menor do que 5%, o borderline risco, o risco limítrofe, vamos dizer assim, né, que é a tradução literal do borderline, de 5% a 7,5%, intermediate risk, que seria de 7,5% a menos de 20%, e o high risk de aumento de 20% de risco. Então, dividiu em 4 categorias, né? Os indivíduos de baixo risco na prevenção primária devem apenas ser estimulados na sua mudança no estilo de vida, perda de peso, atividade física, não é? Uma dieta mais saudável, tudo aquilo que a gente sabe que é bastante eficaz. Naqueles pacientes borderline, que são de 5% a 7,5%, né? Aí a conduta é usar estatinas de potência moderada, essa aqui, mas se o indivíduo tiver um agravante de risco, e aí retoma um conceito que já havia no passado, outrora existia esse conceito, você deve lembrar-se bem, de que se houver agravante de risco, aí a estatina deve ser de alta intensidade. Quais seriam os agravantes de risco? Uma história familiar positiva, pai com infarto ou doença cardiovascular, morte súbita com menos de 55 anos, ou mãe com menos de 65. Presença de hipercolesterolemia familiar, mas aí já entrou no outro quadro que a gente já citou. Síndrome metabólica, não é? Insuficiência renal, doenças inflamatórias crônicas, tais como artrite reumatoide, menopausa prematura, valores de triglicérides sistematicamente acima de 175 e, se for solicitada, a proteína C reativa maior que 2, né? 2 litros, 2 gramas por litro, né? E também, se for solicitado, índice tornozelo braquial menor que 0,9, né? Mostrando que tem doença arterial periférica e, portanto, um agravante de risco. Muito bem. No grupo que está entre 7,5% e 20%, chamado grupo intermediário, né? Neste grupo intermediário, a recomendação é usar estatina em potência moderada, né? Voltando lá, a torva de 20 e rosuva de 10. E ele, aqui na diretriz, ele coloca que seria também plausível o uso do score de cálcio coronariano, que nós já falamos para os senhores, que ele é capaz de classificar o paciente, assim como reclassificar para cima e para baixo. Então ele consegue avaliar de uma forma bastante interessante se esse indivíduo tem um risco maior ou menor. E aí, com base no resultado do CAC, né, do CAC, do score de cálcio coronariano, condutas podem ser empreendidas, né? Ou seja, a princípio já usa a estatina moderada, mas quando que eu passaria para a estatina em dose alta? Quando o indivíduo tem uma história familiar forte para a doença arterial coronariana, mesmo que ele tenha 0 de score de cálcio,
quando o indivíduo for diabético, né? E quando ele for fumante. Aí você deve usar a estatina em dose alta. Quando o score de cálcio ultrapassar 100, você deve tomar a estatina em dose alta e ponto final. O problema aí é quando fica entre 1 e 99 o score de cálcio adstatum, né? Aí é a favor da estatina e aí você vai ter que individualizar um pouco o caso e fazer a decisão em conjunto com o paciente. Sempre que entre essa diretriz fica muito claro que a conversa com o paciente da adoção do uso da estatina para que haja uma aderência, ela é fundamental, né? E nos pacientes acima de 20% é estatina em dose alta e tem que reduzir mais do que 50% o valor do LDL colesterol. Entre as recomendações também, não usar coenzima Q10, não funciona para diminuir o SANS, que é aquela dor muscular, besteira, não foi contemplada o uso de coenzima Q10 nessa diretriz. Outra coisa, não há necessidade de mensurações de CPK e de TGO de uma forma regular, de tempos em tempos. Isso já era uma recomendação antiga da FDA e permanece assim. Não é? Outra coisa, pacientes com hipertrigliceridemia sistemática com valores menores do que 1000, estou falando de valores altíssimos. Usar também estatinas, mais importante do que fibratos, acima de 1000 fibrato, para reduzir risco de pancreatite, mas valores abaixo de 1000, entrar com estatina, dose alta, risco grande. Então, e também uma recomendação de averiguar resultados e averiguar o compliance, né, a aderência do paciente ao tratamento a cada 4 meses no estágio inicial. E muitos abandonam o tratamento de forma descabida. Tá bom? Então, claro, isso é um resumo, tem muito mais coisas, mas já dá para você ter uma ideia que ela é complexa, mais confusa do que a nossa, e creio que vamos ter que aguardar no futuro para saber o resultado dessa diretriz, saber se ela realmente reduziu, se ela foi mais calibrada. E para nós, esquece, não serve. Mas para eles, pelo menos, vamos ver se dá certo. Tá bom? Um grande abraço, até breve.